E a gente chegou no momento, fomos dando alguns passos evolutivos, né? E a gente falou, meu, acho que é momento de revisar a matriz, porque tem algumas coisas que elas estão ficando, mas é de responsabilidade daqui e ali. Eu acho que é bacana a matriz, porque ela vai te nortear, mas mais do que a gente ter a matriz, cara, a gente tem que estar engajado com o resultado, né? Não é porque, pô, esse ponto é responsabilidade do Farina. Eu vi que teve uma falha ali, eu vou deixar passar? Cara, Uhum. vamos criticar, vamos. O resultado, eu acho que ele tem que estar acima de fato, se é uma responsabilidade sua ou minha, e depois a gente tem uma conversa e, cara, ó, eu acho que tá falhando nisso daqui, vamos corrigir a rota, né? Legal. E até pra gente ter essa sobreposição de uma forma até um pouco saudável, a gente estava falando antes de começar o episódio que são mais ou menos 100, 120 pessoas, né, no seu time. Perfeito. O quanto que você acha que essa galera tem que saber um pouquinho de design, um pouquinho de produto, um pouquinho de negócio, para essas interações elas serem até mais saudáveis e mais ricas? Porque para você conseguir falar, pelo menos da perspectiva de uma pessoa de negócio, uma pessoa que veio do design, Uhum, para eu conseguir falar com uma pessoa técnica, eu tenho que entender um pouquinho do que ele tá falando, né? perfeito. Então, o quanto desse contrário vocês veem acontecendo dentro da Pascoaloto, o quanto que essa interação, ela consegue ter essa troca de pessoas técnicas conseguindo falar um pouquinho mais de design e de produto e o contrário também. Perfeito. Eu entendo que é uma ponte, né? Se a gente não tiver. E aí eu gosto muito do ponto, não existe de fato uma receita de bolo, mas a gente tem que entender. Acho que esse é o grande papel da liderança, né? Ter um olhar atento e crítico. Meu, no contexto X, eu tenho pessoas com maior capacidade de negócio, beleza? Então eu preciso colocar alguém. E tem uma carência técnica. Então esse cara, ele tem que ser técnico, mas ele precisa dialogar. Porque senão não vai sair nada, a gente não vai conseguir entregar o resultado. E acho que é o ponto da gente olhar ali para a ponte. Onde que está essa pessoa que tem um viés muito mais de negócio? Até onde ela consegue chegar tecnicamente? Para eu conseguir calibrar a régua de quem eu coloco ali de uma maneira assertiva e olhando para os papéis que eu tenho. Porque hoje, acho que um dos grandes, né, do grande mantra da Pascoaloto é ter uma pluralidade de pessoas. Então, dentro do time de tecnologia não é diferente. Então, esse é o grande papel do gestor, Uhum. saber encaixar as pessoas certas dentro do tabuleiro, né? Então, onde que eu coloco elas de maneira mais assertiva, com pessoas mais técnicas, mais de negócio, para eu ter esse mix para conseguir materializar em resultado. Legal. E dessas 100, 120 pessoas, são mais ou menos quantos times, quantas squads? A gente está fatiado ali em contextos, né? Então, eu Aham. tenho um contexto de sustentação, eh, que é o time de sustentação do CRM. Então, ali dentro eu tenho 4 squads, compostas ali por 8 pessoas, oito devs, né? E eu tenho uma gama desses analistas de requisitos, Legal. que faz toda a parte, a gente deu uma segmentada em upstream e downstream, e toda a parte do up tem que ter um tech lead ali auxiliando nas escritas para que a gente tenha um refinamento. Então, é a materialização de negócio já com as escritas para que os devs materializem a entrega, né? Então, eu tenho esse contexto de sustentação, eu tenho contextos do digital também, eu tenho 3 squads de digital, tenho um time focado para extração de dados de tudo que esse CRM produz. Então, eu falei um pouco dos big numbers lá, a gente tem uma riqueza muito grande de dados que são produzidos. E até os nossos contratantes também, é uma especificidade do nicho que a gente está. Eu tenho PA logada, que é a venda do nosso case ali, o operador logado. Então, eu tenho que fazer um reporte muito, muito forte dessa produtividade dos operadores da empresa para os nossos contratantes. Então, eu tenho uma necessidade muito grande de dados. E tenho também um time de RPA para materialização dessas possibilidades de avanços tecnológicos ali, de automatização de algumas necessidades. Então, eu tenho alguns contextos separados ali, dá em média 10 squads no total.
Você tem, então, perfis generalistas e especialistas ali, né? Perfeito. De desenvolvimento. Tem alguma preferência? Você, pelo que eu entendi, é um cara mais generalista ou não? Eu sou um cara mais generalista, tenho buscado algumas capacitações também, tenho buscado agora na parte de arquitetura, porque tem muita coisa, a gente tem um trabalho muito Privacy ali, a gente está querendo buscar muito mais soluções de cloud, então eu quero ter essas capacitações para quê? Não para que eu coloque a mão na massa, mas que eu veja as possibilidades que eu consigo alavancar com o meu time. Então, eu preciso ter esse background técnico para eu entender as possibilidades e até quanto eu consigo avançar, né? Se o meu time não está tendo a condição necessária de avançar e explorar todo aquele potencial tecnológico, tá, como que eu vou fazer essa crítica se eu não tenho esse conhecimento, né? Posso não ter o conhecimento da implementação de fato, mas eu preciso conhecer os potenciais das tecnologias, né? Bem Para que eu legal. possa provocar e extrair os resultados que eu necessito. Né? Eu, como generalista também, eu acredito muito nisso, assim, né? Lógico que você vai ter algumas áreas de especialidade, né? Mas é importante você saber um pouco de tudo, né? Eu até aproveito, deixo um link aqui para você que está assistindo a gente, vou deixar um link para você de assinatura da PM3 Sprints, né? Que é o nosso produto exatamente para quem quer ter essa visão um pouco mais generalista e aprender um pouquinho de tudo, né? Então, a gente tem ali cursos desde ferramentas como Python, ferramentas SQL, Excel, Power BI, mas tem curso de Design Thinking, tem curso de fundamento de gestão de produto, tem curso de fundamentos de Growth, né? Então, para essa pessoa que muitas vezes está... Você chega num certo nível de senioridade, né? Em que, claro, você ainda tem muita coisa técnica para se aprofundar, para entender como especialista, mas acontece o que aconteceu com você. Você acaba tendo que olhar para outras áreas, né? Você for olhar para produto, para agilidade, aí tem curso de agilidade lá também, na PM3 Sprints. Você vai olhando para outras coisas, você percebe que isso te possibilita dialogar com outras áreas, né? E dialogar no idioma delas, porque você entende um pouco daquele idioma e você começa a dialogar, e aí as pessoas começam a prestar mais atenção em você. Né? Você começa a ganhar relevância, você começa a virar coordenador, gerente, head, né? Enfim, a sua carreira começa a deslanchar. Então, eu vou deixar aqui um link com um cupom de desconto para PM3 Sprints, para você que tiver interesse em se aprofundar mais em outros temas, né? Ou, na verdade, conhecer um pouco mais sobre outros temas, além de se aprofundar no seu. Eu deixo o link para você.